Sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco de hoje. E hoje é um assunto interessante e, de certa forma, um assunto polêmico também. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo com relacionamentos tóxicos por conta de quem? De alguns narcisistas. Porém, infelizmente, alguns se disfarçam muito bem. E para você ficar atento e atenta a essas situações, é necessário você primeiro entender e conhecer o perfil, conhecer direitinho ali quais são as atitudes de pessoas que infelizmente gostam, né, de brincar com o sentimento de outros, ou gostam de se sentir superiores dentro de um relacionamento. A minha convidada hoje é a terapeuta Geise Nicodemos. Essa é acho que a quarta, quinta live que a gente fez. Já faz uns 2 anos que a gente não faz live. E vai ser um prazer, nesse bate-papo agora à tarde, você tirar suas dúvidas sobre esse assunto. O tema da live é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Narcisistas e seus efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral de um relacionamento com um narcisista? Fique conosco aqui nessa live que você vai aprender. Boa tarde para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Deixa eu fazer o convite aqui da Geise. Fazer um pedido aqui para você que está acompanhando aqui essa live. Quero que você compartilhe o que é que você está fazendo agora. Clique aqui nesse botãozinho aqui para encaminhar essa live para mais pessoas. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Wendel. Boa tarde para todo mundo. Desconsidere um pouquinho aqui minha voz, minha fã. Estou um pouquinho gripada aqui com o clima, mas vai dar tudo certo. Vai Seja sim. bem-vinda. Obrigada, Wendel. Boa tarde para quem está entrando na live, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Geise Nicodemos. Sou terapeuta, abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, que tem como objetivo avaliarmos seus pensamentos para ver se eles estão causando disfunções na sua vida. Maravilha. E vamos agora aprender com você, Geise. Sem dúvida. Vai ser um prazer a gente iniciar aqui essa live e entender um pouco, né? Como eu até mencionei no início da live, infelizmente algumas pessoas se disfarçam muito bem, né? E após sair de um relacionamento assim, deixa ali aquela sequela para aquela pessoa que foi vítima de narcisista. Então, com certeza na live de hoje, algumas pessoas irão se identificar, né, nesse papel de vítima. E eu queria que você compartilhasse realmente, né, um pouco sobre esse assunto. Aí, para dar início, Geise, a primeira pergunta é a seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui o óculos, porque a idade tem chegado, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o perigo do narcisismo? Bom, o perigo do narcisismo, porque o narcisismo, Wendel, ele é um transtorno de comportamento, é um jeito de ser. É impossível o narcisista mudar? Não, não é impossível, tá? Mas é improvável, porque a maioria não reconhece que eles são assim. E por eles não reconhecerem que são assim, eles fazem mal para si e para as pessoas em volta. Porque a dinâmica de um relacionamento narcisista é uma dinâmica muito tóxica. Ele não consegue permanecer em paz com ninguém. E precisa desvalorizar a pessoa, precisa descartar a pessoa para se sentir o tal. Essa pessoa se sente a última bolacha do pacote, o alecrim dourado. Então, fica difícil você ter uma dinâmica saudável com o narcisista. Entendido, Geise. Então, esse disfarce, né? A gente, quando um exemplo, vamos supor que dentro de um relacionamento a pessoa entenda quais as ações ali do narcisista, é possível, por exemplo, a gente conseguir identificar esses traços no início ou só depois que se separa? Fica muito difícil nós conseguirmos julgarmos uma pessoa logo de início. Por quê, Wendel? Porque os transtornos de comportamentos, eles acabam se igualando muito, entendeu? Então, no início, o narcisista, ele é muito perfeccionista. Então, ele conquista com muita facilidade. E não está escrito na testa, eu sou um narcisista. Então, você precisa de um tempo para poder identificar se a pessoa ela tem um transtorno ou não. E que tempo seria esse? Seria o tempo do love bomb, entre o love bomb e o tempo da desvalorização. Se você conseguir dar essa pausa nesses 2 tempos e não nem noivar e nem casar com essa pessoa,
fica muito mais fácil de você não continuar esse relacionamento. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas, elas querem casar muito rápido. Entendi, entendi. Então, essa pressa, né, pode fazer com que a gente não consiga identificar, né, Geise, alguns comportamentos ali no início do relacionamento, que mais à frente vai ser mais difícil ainda, né, você se desvincular da pessoa, né? Com certeza, com certeza. Alguns especialistas, Wendel, eles falam que no início tem como você identificar. Tem por alguns fatores. O que seriam esses fatores? É uma pessoa muito perfeita, é uma pessoa que não é um ser chato, é uma pessoa que joga muito o love bomb, é uma bomba de amor em você, é uma pessoa muito intensa. Mas é o que eu te falei, os transtornos de comportamento, eles acabam se igualando em alguns aspectos. Entendi, entendi. Então, uma hora ou outra, a ficha vai cair e você vai conseguir identificar. Vai. Entendi. Agora, qual é a raiz, Geise, do narcisismo? Onde é que está atrelado ali esse início dessa atitude, de um exemplo, de um parceiro, de um homem ou de uma mulher, né, que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta também, em relação ao narcisismo, de aflorar dentro de uma pessoa isso? Na verdade, Wendel, o transtorno, né? Porque traços todos nós temos, traços narcisos todos nós temos. Mas aqui eu vou me referir ao transtorno. A pessoa ela já vem com isso na genética, né? Ela já nasce assim, praticamente. Só que a criação, a forma como os tutores criam essa criança, a forma como é a dinâmica dos tutores mais essa criança na infância, potencializa esse jeito de ser. Então, qual seria a raiz? A raiz seria ou a criança é tratada como um reizinho, ou a criança é muito desvalorizada, né? Ela é muito, como se diz, os pais acabam aguçando muito responsabilidade na criança, acabam exigindo muito de uma criança. Então, ambas as partes, tanto a desvalorização da criança, quanto tornar a criança um reizinho, faz com que essa criança cresça muito voltada para si, com o ego muito frágil, muito inflado. O que acontece é que ela acaba criando um jeito diferente de ser. Ela se olha diante das outras pessoas como um ser único e especial, que precisa de muitos cuidados. Entendi. Então a raiz realmente está na criação, na forma na qual ali os tutores, os pais, eles estão criando ali o filho, né? Exato, potencializa bastante, Wendel. É uma modulagem, que a gente na infância a gente sofre uma modulagem muito grande por parte dos pais, da sociedade, né? Influências externas. Eles acabam nos modulando. E aí a criança que ela já tem um ego frágil, ela se deixa ser levada. Entendi. Interessante. Eu quero pedir um favor aqui para o pessoal que está acompanhando aqui a live. Pode mandar perguntas aqui, pessoal, que eu estou lendo direitinho. E mediante o que a Geise está compartilhando com a gente a gente gosta muito desse bate-papo porque fica uma live bem dinâmica. Então compartilhe suas experiências. Se você conhece ou já viveu um relacionamento assim do tipo, pode ficar à vontade aqui, que aqui é um local de acolhimento, não de julgamento. Então fique à vontade para desabafar. E eu quero pedir também um favor para vocês acompanharem aqui o Instagram da Geise, clicando aqui, ó, em convidou você. Você clica aqui, já passa a acompanhar o Instagram dela. A Geise traz bastante conteúdo, Reels. Eu acompanho muito os vídeos da Geise, sabe onde? Lá na outra rede social. Uma hora ou outra, quando eu vejo lá, falando sobre um assunto ou outro, massa. Legal, porque hoje em dia a gente tem que estar em todos os lugares, né? É Então, verdade. quero pedir para você seguir aí o Instagram da Geise e ficar por dentro das informações. Uma outra pergunta, Geise, é a seguinte, ó. Existe alguma o narcisismo em si, você já quase respondeu. Mas em relação, por exemplo, só é homens que são narcisistas, ou tem mulheres narcisistas também? Não, é independente do gênero, sabe? Independente do gênero, tanto o homem quanto a mulher podem ser narcisistas. Porém, por conta da criação, da forma como o homem é criado, existem mais casos masculinos. Porque o homem, ele é razão, ele é muito razão. A mulher já é mais emocional. E o narcisista, ele é muito razão, ele é muito frio em alguns não, na maioria dos aspectos,
eles são muito frios e calculistas. Tanto é que eles são confundidos com psicopatia. Entendi. Interessante. Interessante. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa, Geise, que a pergunta foi sobre qual é a diferença entre um narcisista e uma pessoa bipolar. O bipolar, Wendel, ele sofre de humor. Ele tem um transtorno de humor. Uma hora ele tá bem, a outra hora ele tá mal. Só que esse transtorno de humor leva um tempo razoável para haver essa mudança de humor, tá? Mas um bipolar, ele também pode ser narcisista. Não significa que ele não possa ser. Então, lembrando, gente, que bipolaridade não tem nada a ver com o jeito de ser, tá? Bipolaridade é uma doença, uma comorbidade. O transtorno é um jeito de ser, a pessoa escolhe ser assim. Tá? Então, um bipolar, dependendo da forma de ser, ele também pode ser um narcisista. Conseguiu ficar claro bem a diferença aí para vocês? Deu sim, deu sim. Muito, muito interessante. Teve uma outra pergunta aqui, deixa eu só verificar aqui. Diógenes, inclusive, né? Ele mencionou aqui que um amigo dele conheceu uma pessoa assim e ele entrou no fundo do poço, mas graças a Deus ele conseguiu sair desse buraco, né? Que bom que ele conseguiu. A Karen também disse que se viu destruída por causa de um casamento de 12 anos e hoje está tentando refazer a vida dela. Parece que ela viveu uma mentira, uma bolha, e hoje ela está descobrindo como é ela de verdade. Parabéns, Gil Karen. Você não ter desistido de você. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui alguma outra live, alguma outra pergunta. Interessante, isso aqui é profunda. Glória Félix. Glória, se for a Glória que eu estou pensando, quero desejar um abraço para você, Glória. Glória de Volta Redonda. Parente dos Félix aí, tá por aí. Eu acho que é ela. Ela perguntou o seguinte, ó. A pessoa narcisista, ela ama alguém? Interessante. Não. Então, diferente da psicopatia, que não tem sentimento algum, o psicopata não tem sentimento, Wendel. É zero sentimento. O transtorno de narcisismo, ele tem um grauzinho, um grau bem, bem pequeno de sentimento, mas ele tem, tá? Então, se ele ama alguém, pode ser que sim, talvez por um curto período de tempo, pode ser que não. Depende muito de quem possui esse transtorno. Mas Entendi. ele é capaz, sim, de sentir um sentimentozinho a mais do que o psicopata, que é zero sentimento. Maravilha. Uma outra pergunta aqui, ó. Qual é a principal característica ou comportamento de um narcisista? A principal característica, porque assim, é difícil a gente, como é que se diz, intitular uma principal característica. Eu diria que eles se acham especiais. Eu acho que essa é a principal característica. Eles se acham superior a todo mundo. Essa é a principal característica. Entendi. Entendi. A pessoa tá mandando pergunta aqui pra valer, viu, Geise? Que bom, muito bom isso, Vai ser gente. show. Tem aqui um depoimento aqui da Natália. Natália Oliveira, ela disse o seguinte, ó. Eu sou bipolar e quero saber por que a gente sente tão mal. Eu me vi destruída com um namoro de 11 meses. Ele me trocou pela minha duas amigas, que não foram amigas verdadeiras, por isso não consigo confiar em homem. Calma, Natália, você ainda não conheceu o homem certo. Qual conselho, Geise, você daria para essa pessoa? A gente tem aquele projeto que uma vez eu falei contigo, Geise, a gente vai tirar ele do papel esse ano. Vamos sim, Wendel. Eu lembrei dele esses dias, a gente conversa depois. Wendel, a bipolaridade, no caso, ela se sente culpada por ela ser bipolar e não ter dado certo o relacionamento? Será Isso, que pelo que eu vi, pelo que eu entendi que ela quis dizer isso, que acho que a bipolaridade dela fez com que, tipo, talvez esse rapaz, ele e essas duas amigas não foram leais a ela, não ficaram do lado dela, talvez, deram atenção a ele, e ele acabou abandonando ela, pelo que eu entendi. Porque, assim, a bipolaridade em si, gente, não é o único fator que faz com que um relacionamento dê errado, tá? Então, se vocês sentem essa culpa, coloca essa culpa um pouquinho de lado e substitui essa culpa por responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade do meu papel diante de um relacionamento? Será que eu deixo a minha comorbidade, o meu transtorno me levar, ou eu consigo ter um certo controle diante desse transtorno, diante dessa comorbidade?
tá? Então, ao todo, não é a culpa da bipolaridade. A gente não pode jogar a culpa toda em cima da doença. Tá? A gente tem que se responsabilizar e fazer a nossa parte. Agora, se ele trocou ela, se ele não avisou a ela que iria terminar o relacionamento, aí é falta de caráter da outra pessoa. É o que eu posso responder nesse exato momento. Para eu poder responder de forma profunda, eu preciso saber de uma história mais aprofundada, entendeu? Maravilha, isso mesmo. Teve uma outra pergunta aqui, deixa eu verificar aqui. O homem que é narcisista, ele gosta apenas de uma mulher? Não. Não, não. A pessoa narcisista, quando ela entra na fase da desvalorização, que é aquela fase que ele perde graça com ela, eu tô falando ele, mas independe de gênero, tá? Mas ele perde graça com ela, ele entra naquela fase de ficar pagando uma e outra, porque, na verdade, o narcisista, deixa eu coisa aqui. Na verdade, o narcisista, ele sente um vazio muito grande. Tá conseguindo me escutar? Tô sim, tudo certinho. É porque tocou o telefone aqui, aí eu desliguei, eu achei que tinha dado uma pausa aqui, mas não deu não. O narcisista, ele sente um vazio muito grande, então quando ele entra na fase que ele perde a graça com a vítima, ele precisa ter outra para colocar no lugar, para ele não sentir esse vazio. É uma pessoa muito egoísta. Interessante. Temos aqui uma outra pergunta também, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu ver. A Edna, ela perguntou o seguinte, ó. O que faz uma pessoa se tornar narcisista? Ela já nasce assim? No caso, você até já respondeu um pouquinho, né, sobre isso. Uhum. Deixa eu ver, Edna. Depois tu vai assistir o início da live, Edna. Teve logo no início essa pergunta. A Karen, a Cíntia, mandou. O narcisista consegue pedir perdão ou assumir o erro? Não, porque o narcisista não consegue reconhecer que ele errou, que ele é um narcisista. Ele não consegue ver isso. Porque ele não quer. Não é porque é impossível, é porque ele não quer. Entendi. A Karen, ela disse o seguinte, ó. Quando eu descobri tudo, eu vi a manipulação. Ele até tentou fingir suicídio para me fazer ficar. Isso mexeu muito comigo porque minha filha viu. Olha só. E acontece mesmo, viu? Porque eles ficam intercalando, Wendel, na fase da desvalorização, eles ficam intercalando migalhas afetivas, que seria, no caso, esse fingimento de suicídio, ou ele acaba se vitimizando muito, que são as migalhas afetivas, dá aquele pingo de atenção, só que ele intercala com um período maior de desvalorização. Entendi. Maravilha. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. É comum o narcisista não aceitar o término? Se a vítima terminar, é comum. Se a vítima termina com ele, ele vai fazer de tudo para voltar para a vítima para ele terminar. Isso aí é fato. Interessante. No caso, ele vai usar de todas as formas para dizer assim, fui eu que decidi isso. Né? É, Ela é insuportável. é porque o ego dele é muito frágil. Ele não aceita que ninguém termine com ele. Ele quer terminar, ele quer ser o dono da razão. Entendeu? Entendi. O Marcinho aqui perguntou se tem cura. Tem cura o narcisismo? Tem. Não é que não tenha cura. Porém, é improvável o narcisista chegar nessa cura porque ele não reconhece que ele é assim. Geralmente, Wendel, quando os narcisistas eles fazem terapia, eles não terminam a terapia. Eles param no meio do processo ou nem aceitam a terapia. Eles não gostam de terapia. Entendi. Se acham tão perfeitos que não precisam, né? Não é para ele terapia. Eles são o dono da razão. Eles nunca erram. Eles não aceitam isso. Entendi. Teve aqui outro depoimento aqui da Natália, que foi a mesma que mencionou agora há pouco. Ela disse que quando terminou com ele falou que ia cortar o pulso e que ia se matar. Depois de 3 meses que voltei, ele apareceu com a minha amiga, que nunca foi amiga, na verdade. Depois casou com outra e ela ficou destruída. Mulher, tu te livrasse de uma peste na tua vida. Então, encara como que, tipo, segue teu rumo, cuida do teu emocional, porque tu se livrasse.
A vítima, Wendel, ela acaba se sentindo muito rejeitada, com a autoestima muito baixa, muito desvalorizada. Por que que isso acontece? Porque no início do Love Bomb, ele acaba multiplicando os hormônios do prazer no organismo dessa vítima. E esses hormônios de prazer são a dopamina, a ocitocina e a serotonina. Então imagine 3 hormônios do prazer sendo multiplicados dentro do seu organismo. A vítima acaba ficando viciada nesse ser. Quando chega o período de desvalorização, é como se ela estivesse usando uma droga e que ela não tivesse dinheiro para comprar essa droga, porque essa droga acaba satisfazendo ela. O narcisista, na verdade, ele é uma droga ambulante. Infelizmente, é uma droga ambulante. Temos que ter realmente muito cuidado mesmo. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. A Glorinha, né, disse assim, que está amando a live. Como é verdade tudo que nosso amigo está falando. Isso aí, Glorinha. Parabéns aí, que eu vi que Glorinha agora há pouco disse que está recomeçando a vida. Parabéns. Tá cuidando mais dela. Que Jeová lhe abençoe. Você tem uma família no mundo todo, viu, Glória? Conheci você pessoalmente, eu amei. Sua espontaneidade, sua alegria. Continue assim sempre. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Marley Santos disse que tem alguém na família dela que está passando por isso. Ele terminou e ele está se fazendo de vítima e usando ameaças contra ele, e fala que ela que é a culpada toda vez. Olha só. Então, o narcisista, no caso, faz isso. Então, quando a gente tem que, por exemplo, tem muitas mulheres e tem muitos homens que são casados com pessoas que têm esse tipo de transtorno. Quando tem um casamento, Wendel, mas que ainda não teve uma base para que houvesse uma separação de fato, você precisa conviver com essa pessoa. E como que você convive? Colocando a técnica da pedra cinza em prática. O que seria uma pedra cinza? Uma pedra cinza seria uma planta que parada assim, que não tem atitude nenhuma. Você tem que fingir que nem existe quando essa pessoa está em casa, porque senão o que você fala sempre vai ser usado contra você. Então imagine, né, como que uma pessoa que convive com alguém que tem esse tipo de transtorno, ela começa a adquirir efeitos colaterais drásticos. E acaba que isso vai destruindo aos poucos, né, Geise, o emocional ali da pessoa, e o narcisista ali, ó, consegui, tô fazendo do jeito que eu quero. Infelizmente, essa dinâmica é uma dinâmica muito destrutiva, né? Mas tem pessoas que, por mais que a outra pessoa seja assim, Wendel, elas optam em continuar com o narcisista de tanto que elas acham que amam esse ser. Jeová, complicado. A Dina Ferreira, ela mencionou o seguinte, ó. Como tem pessoas que têm relacionamentos assim, qual seria a melhor forma de conviver? Teve essa técnica que você mostrou agora do cinza, né? Da pedra cinza. Teria alguma outra forma de você dizer assim, é o jeito, não tem base bíblica para o divórcio, eu vou querer me manter nesse relacionamento. Muitas pessoas ainda pensam o seguinte, que eu já ouvi isso de perto, Geise. Eu vou fazer ele mudar. Eu vou mudar a cabeça dele. Eu vou dar um tempo, vou aceitar ele do jeito que ele é, né? Vou perdoar ele, mas como não tem base bíblica, eu vou tentar mudar a cabeça dele. Que recado você daria para essa pessoa que está tentando mudar a cabeça de um narcisista? Bom, primeiro que ninguém muda a cabeça de um narcisista, tá? Ninguém, gente. A não ser que ele queira mudar. A não ser que ele sofra algo muito ruim na vida, uma perca que doa muito nele e que ele resolva mudar, tá? Ou ele vai mudar por conta disso, ou ele vai mudar porque ele quer, ou porque tem algo muito superior a ele, que para ele agradar esse algo muito superior, como Deus, né? Quem acredita em Deus, eu quero mudar porque eu quero agradar o Criador. Aí ele opta em mudar, mas ninguém de fora consegue mudar um narcisista. E se você prefere continuar nesse relacionamento e você vai ter que fingir muitas coisas. Primeiro que você vai ter que ser zero emoção e razão. Você vai ter que fingir muitas coisas, praticar a técnica da pedra cinza, tá? Isso para quem
quer ficar dentro do relacionamento. Para quem não quer, eu ainda não quero mais, já sofri muito, estou sofrendo abusos psicológicos, violências emocionais, então eu pego e aplico o contato zero. Bloqueio, não falo mais. Essas são as duas técnicas. Maravilha. A Cíntia, ela perguntou o seguinte, Geise, quanto tempo pode durar o Love Bomb até o período da desvalorização? Cíntia, depende muito da pessoa que você se relaciona. Mas eu vou dar um tempo aí, não é um tempo exato, é uma probabilidade de tempo. 6 meses. 6 meses você convivendo de perto, você convivendo de longe, não. Você convivendo de longe fica muito mais difícil dessa fase do Love Bomb passar. Agora, você convivendo de perto, em 6 meses, ele já começa a entrar ali num período de fim de Love Bomb e início de desvalorização. Maravilha. A Gabriele, Lilian Gabriele, ela mandou o seguinte, ó. Convivi com uma pessoa com traços narcisistas. Ela não tinha empatia e criticava meu jeito de ser. E queria a todo custo que eu mudasse minha visão de mundo. Era um tipo de violência. Isso acontece? Acontece. É um tipo de invalidação por parte do narcisista ou por parte de quem não tem narcisismo, tá? A pessoa está invalidando as suas ideias, os seus questionamentos, as suas dores. Essa pessoa não está acolhendo você. Então, toda pessoa que não acolhe o outro, ela acaba invalidando, né? Diminuindo suas dores e tal. Maravilha. A Natália disse o seguinte, ó, a Natália que colocou o depoimento aqui agora há pouco. Mas já era, ela disse que deu um adeus, que quem perdeu a mulher maravilhosa feito ela foi ele, e que agora ela chama isso de autoestima. Hoje tá se achando linda, se arruma para ela. Parabéns, Natália, continue. Que bom, que Continue. bom. Isso é muito bom. Agora, sempre lembra o seguinte: eu vou dar um recadozinho, levando em consideração algumas pessoas que eu conheço, próximas, que lidaram com narcisista. Lembre sempre o seguinte, Natália: um conselho aqui de amigo, tá? Nunca faça isso com a motivação de ele ver ou ele enxergar você nessa nova fase. Bloqueia essa praga das tuas redes sociais. Quem perdeu não foi ele? Por quê? Se você cultiva esse desejo, eu vou pintar meu cabelo, vou melhorar, vou fazer terapia, para ele ver quem ele perdeu. De certa forma, no teu consciente, tu ainda ama ele. Porque tu tá querendo provar algo para ele. Então, se liberta, bloqueia, faz isso por tu, foca em você. Se sente alguma dificuldade, tanto a Natália como outra mulher que está nos acompanhando aqui, conversa com a Geise, que a Geise, ela atende de forma individual, vai entender ali tua história, como você pode superar essa separação turbulenta com o narcisista, que ela atende de forma individual. Então, assim, faça isso por você. Nunca procure, eu vou procurar fazer terapia ou melhorar minha autoestima para ele ver o que ele perdeu. Não. Ele já perdeu, já é passado da tua vida. Foca em você, que isso que é importante. Isso mesmo. Vamos embora. Outra pergunta aqui. Mandem pergunta, gente. Fiquem à vontade aí que fica bem legal, de forma dinâmica aqui a live, né? A Karen, ela diz o seguinte, ó. Além disso, tem a triangulação e a dependência emocional. Eu fugi das minhas redes sociais, só deixei a de trabalho. Perdi outros e hoje evito a exposição. O método Pedra Cinza me ajudou muito. Que bom. Olha que legal. Ainda bem que ela conseguiu aplicar isso e pôde sair dessa. Porque é o que você falou, Wendel, tem pessoas que saem fisicamente desse relacionamento, mas mentalmente mantém esse relacionamento. Né? Pensando na pessoa, o que eu vou fazer para provocar o outro? O que eu posso fazer para me vingar do outro? Então, só fisicamente que se afastou, porque mentalmente continua dentro desse relacionamento. Exatamente. E esse é o problema, né? A Marley mencionou que ela citou a situação da família, se eu não me engano, ela disse que o pior é que ela voltou com pena dele. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, é força para essa tua parente aí. Pede para ela conhecer a Geise, para ela se enxergar e se conhecer, que é melhor. A Kelly Cristina, ela disse que o narcisista ele costuma fazer joguinho emocional. É verdade, Geise? O que ele mais faz é isso. Porque o narcisista é uma criança. É um ser imaturo. E como todo ser imaturo, vive jogando. Porque se não tiver essa dinâmica de jogo dentro do relacionamento, para ele não vai ter graça. Tanto é, Wendy, que o narcisista ele sabe onde ele entra.
Se ele vê uma mulher madura, uma mulher que é segura, ele jamais vai, ele sabe que ele não tem chance ali. É por isso que eu sempre falo, gente, antes de começar um relacionamento, procura se analisar, ver se vocês são maduros o suficiente, se vocês se sentem seguros, se vocês exploram a solitude. Tentem analisar isso para que vocês não virem vítimas fáceis nas mãos de pessoas que têm transtorno, seja ele qual for. Maravilha. A Gislaine, ela deu um depoimento aqui que até serve de conselho, né? Ela disse que já passou por isso e é muito difícil de se libertar. Então, ela pode dizer que aplicar os princípios é sempre uma proteção. Não tenham Sim, pressa, pois o risco é maior quando a gente se precipita. Olha sim, só. sim. Sim. Por que as pessoas muitas vezes se precipitam? Porque, é o que eu falei, os critérios de escolhas, eles são montados lá na infância. Quando você monta seu critério de escolha baseado na sua criação, baseado na influência externa, você talvez monte um critério de escolha bem raso. Você não analisa as qualidades do outro, os defeitos do outro. Você só analisa o externo, status social, financeiro, beleza, charme. Né? Será que eu me sinto atraída a uma pessoa só porque ela é bonita, ou porque é cheirosa, ou porque me trata bem? Será que é só isso? Não, a gente precisa aprofundar os nossos critérios de escolhas. Maravilha. Olha essa pergunta aqui da Juliane. A Juliane perguntou em relação à mãe. Como funciona, como seria? A gente está falando aqui de relacionamento e os efeitos colaterais, mas na relação de pai, filho, mãe, filho, existe também o narcisismo, Geise? Sim, sim. E quando se relaciona a narcisismo de parentesco, eu creio, Wendel, que eu creio não, eu tenho certeza que é bem pior, porque você precisa conviver com a pessoa, né? Só que, lembrando que eu falei, você vai conviver aplicando a técnica da pedra cinza. Porque o narcisista, ele é uma pessoa invejosa, seja pai, mãe, irmão, cunhado, é um ser invejoso, é um ser manipulador, é um ser que gosta de criar conflitos, de jogar uma pessoa contra a outra. É uma pessoa problemática. Como toda pessoa problemática, você precisa se fazer ausente o maior tempo possível. Só se fazer presente quando a pessoa realmente necessita da sua ajuda. Maravilha. Eu conheço uma pessoa que, uma mãe narcisista, e é uma coisa que eu não admito, é uma coisa que eu encaro assim o amor de uma mãe com o filho, né? Acho que o amor, até Jeová compara, né? O amor dele é semelhante de uma mãe, né? Tem um texto, acho que é de Isaías, não sei, que cita isso. E assim, eu fico tão triste quando eu vejo a mãe tentando depreciar uma filha, querendo difamar de uma forma ou de outra. E como você bem citou, isso acaba sendo inveja, né, Geise? É uma coisa assim inadmissível mesmo, ainda. Porque, por exemplo, se essa mãe ou se esse pai tem 3 filhos, dois vão servir de Judas e um vai servir como Jesus. Vai tratar esse um como o rei, como o príncipe ou a princesa, e vai tratar esses dois de forma depreciativa. Vai invalidar sempre o sentimento. Infelizmente, essa é a dinâmica de um pai ou uma mãe narcisista. Entendi. Legal essa ideia, essa técnica, né, como você citou, da pedra cinza, que também a gente pode aplicar, por mais difícil que seja, como você bem comentou, ali é sangue, é diferente do relacionamento, né, que tipo, terminou, cada um foi para os seus lados. Mas a gente não vai, assim, se afastar de uma mãe, de um pai, né? A gente sabe muito bem disso. Mas é interessante que a gente também pode utilizar essas técnicas também no quesito de parentes, de pessoas próximas, né, Geise? Pode e deve utilizar, se vocês não quiserem sofrer maiores consequências, maiores efeitos colaterais. Maravilha. Agora, puxaram o assunto para sogra. Será que existe sogra narcisista? Existe, Geise. Existe. Assim como existe mãe, pai, tutores, né? Existem sogras narcisistas. E elas fazem um inferno na vida desse casal. Porque o narcisista, ele joga o tempo todo, ele joga uma pessoa contra a outra. Mas aí, Wendel, nesse caso aí, vai precisar do filho dessa mulher, ou filha dessa mulher, tomar uma atitude. Porque a atitude tem que partir do filho, e não da nora, ou do genro. Entendi. Maravilha.
Deixa eu ver aqui. Tem alguma outra pergunta? Deixa eu ver. Tem pessoal se identificando que teve um cunhado assim, teve um parente, teve uma sogra desse jeito. Meu Jeová Deus, teve um aqui, a Dalva disse que conhece uma mãe narcisista que deu até o bebê para viver a vida dela. É triste, muito triste. Só quem sabe o que é viver com uma mãe narcisista sabe o que se passa dentro de casa. Margarete. Força, Margarete. Depois conhece direitinho ali aqui no Instagram, clicando aqui em cima, o trabalho da Geise, ela traz muito conteúdo. Se você percebe, né, tá precisando de uma ajuda, um acompanhamento, a Geise ela é terapeuta, ela pode te ajudar também a você ter uma vida mais leve, sem se sentir culpada por ser filha, por conta da sua mãe ou das palavras que ela usa contra você, tá bom? Diná Ferreira, acho que ela pegou a live na metade, Diná, mas essa pergunta foi respondida. Esses filhos que foi tratado como rei, será um futuro narcisista? Olha, nem sempre. Nem sempre será um futuro narcisista, tá bom? Depende muito da própria pessoa. Tem pessoas que não se deixam levar pelo ego, mas tem pessoas que se deixam levar pelo ego. Isso vai depender da própria pessoa. Porém, gente, quando você trata uma criança como sendo perfeito demais, a criança ela vai crescer achando que ela não pode errar. Ela não aceita o erro, entendeu? Pode potencializar, sim. Isso. Deixa eu verificar aqui uma outra pergunta. Já tem sugestão para a próxima live. Tudo bem, vamos embora. A gente já deixa aqui já de pé. E Delita disse que uma próxima sugestão seria a respeito das causas desse transtorno. Interessante, interessante. A Margarete mencionou que tem pai, tem mãe, tem sogro, sogra, esposo, chefe, vizinho, narcisista. Meu Jeová Deus. Precisa de ajuda, viu, Margarete? Para você lidar com tudo isso aí, você não ter aquele sentimento de culpa. Porque os narcisistas, né? Eles vão culpar você. Ah, o problema está em você. Você que é errada, Margarete. Mas você não pode pegar isso para você, não. Tá bom? Porque Wender, se a vítima ela não se trata, o que, que acontece? Ela pode ficar tão revoltada com a situação que ela pode desenvolver traços narcisos bem fortes. Entendeu? Esse é o perigo da vítima não buscar um tratamento ou orientação por parte de um processo terapêutico, porque ela pode desenvolver traços fortes de narcisismo e ficar traumatizada com qualquer outra pessoa que chegue perto. Tá vendo? Muito importante. Vamos ver se um dos três estão disponíveis, Geise. Posso ver aqui? Convidar? Vamos ver se a Nilda tá. Ela acabou ligando para mim. Vamos ver. Nilda. É, Nilda. Pronto, deixa eu ver aqui. Nilda.mário. Deixa eu ver se ela está disponível. Deixa eu ver. Para mim aqui não apareceu. Não A Nilda. apareceu, não. Não. Deixa eu ver se Deixa eu ela mandou alguma compartilhar. mensagem para mim. Deixa eu ver aqui. Ah, ela falou, sabe o quê? Que não tá aparecendo para ela, mas ela te segue. Mas ela Aham. me segue. Ela me segue. Você tem como enviar uma mensagem para ela, para Nilda? Fala para ela entrar no meu IG e entrar na bolinha que tá rodando. Falei para ela entrar aqui que talvez ela não esteja vendo a live passando. Show. O Amaro, será que ele falou alguma coisa? O Edson? Não, né? O Edson falou que talvez estaria presente, mas como ele tem uma empresa, talvez não daria para ele O entrar. vídeo, Não né? sei se ele está na live. Se alguém que foi meu cliente estiver na live, gente, os meus clientes são muito tímidos. Eles dificilmente gostam de aparecer. Deixa eu ver. Tem problema, não tem problema não. Deixa eu só conferir mais uma vez que agora consigo. A Lupinha apareceu aqui para convidar a Nilda, se a Nilda estiver presente, né? Nilda Sampaio. Mas enquanto isso, gente, quem tiver alguma dúvida, pode colocando aqui na caixinha, nos comentários, né? A dúvida que você tiver. Que enquanto isso, enquanto não aparece a Nilda, a gente vai conversando um pouco sobre, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui, ó, que apareceu. A Kathleen perguntou se o narcisista pode mudar ou sempre vai ser assim. Essa pergunta até, se quiser responder mais uma vez, Geise. Então, o narcisista, ele pode mudar sim, não é impossível não. É improvável.
improvável porque o narcisista não reconhece que ele é um narcisista. Então, como que uma pessoa vai mudar se ela não reconhece os próprios erros, né? Fica muito difícil. Mas não é impossível, não. Maravilha. Aqui a Margarete disse que no caso dela, ela só tem a mãe, mas mais narcisistas não são só pais, estão presentes em toda a sociedade. Verdade. Precisamos ficar atentos, né, em relação a isso. A Valdir, ou é Daniela, ela disse que tem uma mãe narcisista, não é fácil, é uma luta e uma tortura sempre. Força aí, Daniela. Deixa eu verificar aqui. Teve uma pessoa perguntando sobre a pedra cinza, que você citasse um pouquinho, Geise, só a explicação de como funciona essa, essa dinâmica, por favor. Para vocês entenderem melhor, o que, que uma pedra cinza representa na vida de alguém? É algo sem cor, é algo sem cheiro, é algo que não chama atenção. Basicamente, você vai fazer isso na sua própria seu próprio processo de rotina. Você não vai chamar muita atenção, você não vai falar demais, você não vai confrontar o narcisista, você não vai brigar com o narcisista, porque tudo que ele quer é que você brigue, tudo que ele quer é te deixar desestruturado, então você vai fingir que ele nem existe. Tá? Só quando ele necessitar. O que, que seria essa necessidade? A pessoa está doente, você não vai deixar também de prestar uma ajuda, né? Mas você não vai se deixar ser levado pela manipulação do narcisista. Conseguiram compreender? Maravilha. É como você impor, né, os limites, né, Geise? Isso, isso. Até aqui você vai comigo, daqui em diante não. Eu não vou te dar essa confiança. Maravilha. A Juliane, ela mencionou que a mãe dela sempre se faz de coitada, faz de drama e sempre foi assim. E o irmão dela é o preferido. É É justamente o assim caso mesmo. que a gente comentou agora há pouco, né? Eu também conheço uma pessoa próxima que é assim. Eu fico doente. Eu corto mesmo, não deixo não. Olha, mãe fala mal de filho do meu lado, eu sou do sindicato dos filhos, eu vou falar. Eu só enxerga o lado bom, às vezes a gente enxerga o lado de uma pessoa que a gente nem conhece. Olha, aquele É. porteiro é uma gente boa, um amor de pessoa. Imagine seu filho, sua filha que saiu de você, você xinga, fala mal, vive essa competição. Não, eu tenho pavor. Eu particularmente, né, o Wendel, eu conheci uma narcisista que ela pegava a filha dela e levantava assim pelo pescoço, a ponto da filha desmaiar. Meu Jeová Deus. Eu convivi de perto com pessoas assim, né? Por isso que eu tenho essa autonomia para falar, porque eu convivi de perto. Sem dúvida, é muito desafiador mesmo. Teve aqui uma outra pergunta, deixa eu verificar aqui. A Karen, responde para mim, por favor. Eu cheguei no ponto de achar que eu estava louca. E até mesmo diante de tanta pressão e desvalorização, a pensar que eu fosse a narcisista ao invés dele foi muito difícil. Então, o narcisista ele tem esse poder também de fazer com que se o outro seja, vire um narcisista, Geise. Ele tem uma fase, Wendel, que é na fase da desvalorização, ele entra com uma técnica chamada gaslight. O que é o gaslight? É como se você tivesse falado algo, e o que ele faz? Ele invalida esse algo. Aí você acaba achando que você é louco, que você falou, você tem certeza que falou, mas de tanto o narcisista fazer o gaslight, fazer com que você pense que você não falou, você acaba achando que você é louco. Gente, eu tô ficando doido, eu tenho certeza que eu falei isso. Mas de tanto o narcisista invalidar isso que você falou, você acaba achando que você é louco. Maravilha, tá vendo? Por isso que é importante a gente não aceitar isso, né? E a partir, se a gente aceita e entra na ideia ali do narcisista, você já tira aquilo ali como verdade. Exatamente. O ideal, Wendel, seria muito bom, maravilhoso, se nós conseguíssemos detectar logo de início um narcisista. Seria maravilhoso, evitaria vários problemas na nossa vida. Mas, infelizmente, você realmente precisa, né, se você quiser, é claro, é bom você dar um tempo sem você se apegar muito para que você possa analisar realmente se você não está julgando demais, se está falando demais ou não. Aquela pessoa ali realmente tem esse transtorno, carrega esse transtorno consigo. Maravilha. Margarete mencionou que faz a Pedra Cinza há 2 anos e é libertador. Muito bem, continue, Margarete.
Narcisistas são manipuladores. Isso mesmo. Deixa eu verificar aqui. Se eu pudesse fazer é contato zero, mas fazer pedra cinza já tem resolvido. Criei defesas. Maravilha. O narcisista pode nos humilhar com palavras baixas, nos fazendo acreditar que não somos merecedoras? Sim, com certeza, ele usa isso. Na fase de desvalorização, ele usa isso. Ele usa palavras para te humilhar, para te deixar mais dependente emocional ainda, né? Porque você já está dependente emocional por conta dos hormônios que já foram multiplicados ali no início do Love Bomb. Então, na fase de desvalorização, ele minimiza suas dores, ele não acolhe, ele xinga. Alguns narcisistas abusam de violência física, tá? Então, para eles, todo cuidado é pouco. Interessante. Olha essa pergunta da Gislaine. Ela disse assim, ó, como aplicar essa pedra cinza, né, sem sentir culpa? Eu tenho que fazer isso com minha mãe, mas me sinto culpada. Quando é com mãe e com pai, o filho ele tem um apego emocional muito forte, né? Imagina ainda que sofrimento que essa pessoa não vive. Mas, mesmo mediante essa culpa, você precisa aplicar essa técnica da pedra cinza. E você não precisa ser violenta com a tua mãe. Não estou falando aqui de você usar de violência, eu estou aqui de você se recuar. Recua, entendeu? Finge que nem está escutando. Porque vem agressões verbais para você, tenho certeza que vem agressões verbais para você. Imagine se ela te agride verbalmente e você confronta ela. Que briga, que guerra vai estar em casa? Onde é que vai ter paz? Então você precisa aplicar a pedra da técnica cinza, porque você vai estar se ajudando e automaticamente você vai estar ensinando a ela que ela precisa obedecer aos seus limites. Não é porque pai e mãe que tem que fazer tudo com a gente, não. Não, gente. Precisamos respeitar a individualidade uns dos outros. Precisamos respeitar os limites do outro. Maravilha. Teve uma pergunta aqui, ó. Por que é tão difícil deixar um narcisista e por que, mesmo conseguindo, ainda continuo com um sentimento ruim, como se continuasse com ele? Por que é tão difícil, gente? Vamos lá. Eu sempre falo, Wendel, eu até criei um PDF, tá? Porque eu tô para lançar esse PDF, depois eu até vejo com você, que esse PDF te ensina a posicionar a sua mente. Porque você já sabe o que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Só que mediante a esse saber, você não consegue se posicionar. Por que você não consegue se posicionar? Por conta dos seus critérios de escolhas. Né? Por conta da sua crença que te limita. Enquanto você não mudar o seu pensamento, não quebrar, não desconstruir esses pensamentos que limitam e não reconstruir, substituí-los por outros, você não vai conseguir se posicionar. E quando se posicionar, vai se posicionar com culpa. Interessante. O Railan, um rapaz, ele disse assim, ó, narcisistas fazem essas coisas com planejamento prévio ou agem de forma natural? Os dois. Eles fazem isso de forma natural, porque é o jeito de ser deles, mas eles fazem isso com planejamento prévio, porque eles não entram num campo onde eles não vão ter chance. Eles só usam essas artimanhas na vida de pessoas que são extremamente carentes. Entendi. Muito bom mesmo. Narcisista quer nos manipular, nos humilhar e dar a gente como errado, o tempo todo eles se fazem de vítimas. Será que eles gostam de alguém? Essa pergunta já foi feita, inclusive. Ele gosta de alguém? Tem uma parcelinha pequena. Não é que eles não gostam, eles gostam, bem pouquinho. Se for transtorno, é bem pouquinho. Se for traço, não. Traço, né, já é um sentimento maior. Mas quando é transtorno, eles têm um pouquinho de sentimento, diferente da psicopatia que é zerada. Maravilha. A Daiane perguntou o seguinte, ó, como bloquear os pensamentos e esquecer o que passei em um relacionamento narcisista? Bloquear os pensamentos. Quando as pessoas me perguntam isso, Wendel, vou falar de uma forma bem generalizada. As pessoas falam da cura. Eu vou curar. Você nunca cura alguém, sabe por quê? Que não existe essa cura? Porque a gente
nossos pensamentos são imperfeitos, somos imperfeitos, nós temos as nossas lembranças, porém tem como amenizar, você não vai conseguir bloquear, a não ser que você tenha uma amnésia e não lembre mais, tá? Mas enquanto você estiver com a saúde mental boa, você vai lembrar. Só que tem como você lembrar com menos dor, tem como você também não lembrar com muita frequência. Maravilha. Muito bem. Dava perguntou em relação aos amigos narcisistas. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de amizade, com amizades, né? Narcisistas. Então, quando são amigos narcisistas, vocês precisam aplicar a técnica da pedra cinza. A não ser que vocês não queiram ter mais contato com esse amigo ou essa amiga, né? Se ela violentou vocês demais emocionalmente, ou se saiu falando de vocês. Aí eu aconselho a aplicar o contato zero, para que essa pessoa ela caia em si e não repita mais esse processo de violência verbal, né? Maravilha. Geise, a gente está nos últimos 8 minutinhos de live. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Geise, em como você pode ajudar essas pessoas que estão sofrendo, não estão conseguindo ir para frente, por não saber que técnica utilizar, ou pessoas que estão assistindo essa live, algumas ficaram talvez com vergonha de se expor aqui na live, e estão dizendo assim, essa live era tudo que eu precisava. Mas essa pessoa está encontrando dificuldade, Geise, em ter coragem para recorrer e pedir ajuda. Como é que a Geise Nicodemos ela pode ajudar essa pessoa? Então, a minha técnica é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Quando a pessoa ela vem até mim, Wendel, eu deixo ela falar à vontade para que eu possa saber a fundo o histórico dela. Eu vou analisar quais são os pensamentos dela e o que esses pensamentos estão causando na vida dela. Porque os nossos pensamentos, dependendo da forma como a gente pensa, causa disfunções na nossa vida. Muitas vezes a gente vive, fica no mesmo lugar, escolhendo o mesmo tipo de pessoa por conta das nossas crenças que nos limitam. Então a terapia, ela serve para desconstruir esses pensamentos, substituindo por outros e levando a pessoa a enxergar mais atalhos para resultados mais benéficos para a própria vida. Maravilha, maravilha, Geise. E um exemplo, o teu atendimento funciona online, presencial? Como é que funciona? O meu atendimento, tanto eu atendo online quanto presencial. Porém, eu atendo muito mais online porque eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Né? Dura em torno de 50 minutos a 1 hora o meu atendimento. Aí eu tenho planos individuais, pacotes mensais, né, trimestrais, do jeito que a pessoa preferir e que couber no bolso dela. Maravilha. Como infelizmente a gente não conseguiu ter a participação aqui da Nilda, teve o Edson também, mas eu Ou quero muito. ela colocou uma mensagem aqui. Não sei, tá vendo aqui? Ah, Nilda. Nilda, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo inserir Nilda aqui. Vamos ver se você Nilda, consegue chamar. cadê? Nilda. Nilda.mari. Nilda, se possível, verifique se aparece para você, Nilda, uma câmerazinha para você enviar o convite, por favor. Porque para mim é que eu não estou conseguindo chamar. Por ainda não seguir a Nilda, aí eu não consigo encontrar a Nilda. É só você apertar em enviar convite que vai, Nilda. Deixa eu ver aqui. Para mim não aparece. Para mim só Aparece. aparece pessoas que eu sigo. Aham. Não, meu. É, Nilda. de qualquer Mas de forma, todo ela já modo, colocou aí nos comentários que faz terapia comigo e que gosta. Tá aí nos comentários. Quem quiser ler aí depois. maravilha, Nilda. Nilda, parabéns, viu, por você ter buscado o autoconhecimento. Olha, ela vai participar. Ela enviou agora o convite. Show. Vamos lá, nos últimos minutinhos, tem o depoimento da Nilda. Pronto. Oi, Nilda, boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Desde o meio-dia que eu tô tentando entrar na live, mas não tava conseguindo, não tava aparecendo Pô, vocês ao vivo para mim. tá vendo? Ué, Mas vamos aproveitar aqui. Nilda, eu quero saber por que você procurou ajuda emocional com a Geise. Então, eu procurei a Geise no período da pandemia
eu não sei como foi que apareceu ela para mim, mas aí eu comecei a gostei com ela e resolvi, né? Na época foi a terapia, na época foi a blindagem emocional. E aí foi de suma importância para mim, para o meu emocional, que eu estava precisando muito no momento. E passou esses anos todos, né? E eu voltei a ter a necessidade de procurar ela novamente. E aí agora eu estou fazendo e está sendo maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Está me ajudando bastante a lidar com algumas situações assim que a gente passa, né? Com outros que a gente conviver com outras pessoas sempre traz necessidade de a gente procurar entender a pessoa e nos entender também, né? Não é só entender outra pessoa, é nos entender também. Saber o que é que está levando a gente a pensar de tal forma, agir de tal forma. Então, ela tem me ajudado muito nesse sentido. Eu estou amando mesmo. Que bom, Nilda. Parabéns pelos seus dois atos de coragem. Ao primeiro, lá na pandemia, e agora, de novo, você viu que o seu emocional não estava muito bom. Há uns meses atrás, opa, vou entrar em contato com a Geise novamente. Ou seja, parabéns pela sua coragem de ir atrás de ajuda. Isso é muito bom. Porque a Sim, gente sabe sim. que a gente tem um limite da gente, e às vezes sozinhos a gente não vai conseguir tirar do papel. Não, não consegue. Não consegue de forma nenhuma. Não consegue. E o que me chamou a atenção, assim, é a procurar ela, porque ao saber que era um testemunho de Jeová, eu me senti mais segura em compartilhar com ela o que estava acontecendo comigo, né, com o meu emocional no momento. Então, eu estou sendo bem acolhida, viu? Ela trabalha muito bem, eu super recomendo. Quem tiver necessidade mesmo de melhorar no seu emocional, na sua vida emocional, pode procurar ela, porque ela é muito boa mesmo. Ela trabalha muito bem. Que maravilha, maravilha, Nilda. Nilda, qual recado você dá para aquela mulher que está acompanhando a gente aqui, que está lidando com algum desafio, com algum narcisista? Que recado você dá para essa pessoa entrar em contato com a Geise? Mulherada, presta atenção. O que vocês vão fazer não é um gasto, é um investimento. Vocês vão investir em vocês, no emocional de vocês, entendeu? Então, a gente poder tirar um tempinho, ou até mesmo no financeiro, né, para poder nos ajudar, né, é muito bom. Vale a pena, vale a pena. Só nós mesmos podemos nos dar esse presente. Então, ninguém mais. Então, tem que procurar ajuda. Psicológica mesmo. Tem que procurar ajuda. Os terapeutas estão aí. E eu super indico a Geise, né? Porque como eu faço com ela, gosto do trabalho dela, então indico procurar ela mesmo. Maravilha. Bora tirar uma foto. A live tá bem perto de acabar, mas hoje a gente vai gravar e tirar aqui uma foto. Vamos Tá lá. marcada aqui. Um, dois, três. X. Nilda, parabéns, viu? Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua história. Fico muito feliz em saber que, como a Geise, né, tem contribuído na tua vida, te orientando, te ajudando através da terapia. E parabéns por você ter tido essa coragem de ir atrás. É muito humildade, requer muita humildade da gente. A gente reconhecer que sozinho a gente não consegue, mas com orientação a gente consegue. Sim. E outra coisa, tá dando super certo, tá sendo tá dando tantos benefícios para mim, que eu era muito tímida. Eu sou um pouco ainda, né? Para eu entrar na live assim para conversar, menina, acho que seria impossível se eu não estivesse fazendo a terapia. Pode ter certeza disso. Olha aí, parabéns. Então, o exercício do dia foi feito. Foi Foi feito. Um abraço, viu, Nilda? Prazer conhecer Nada, você. Valeu. beijo. Tchau, obrigada. Com Jeová. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, Geise. Parabéns, minha amiga, pelo seu trabalho, viu? Nada, obrigada, Wendel. Obrigada a todo mundo que tem me apoiado desde no início da pandemia que eu comecei, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Vamos E embora. você também, que está sempre ajudando nós terapeutas. Aí a gente agradece demais. Todo mundo se ajuda, todo mundo se ajuda. Aqui o papel é só que vocês apareçam, mas que vocês façam o trabalho de vocês com as pessoas que vão entrando em contato, vão fechando terapia com vocês, porque eu sei que vão estar em boas mãos. Então, sem dúvida, quem está aqui acompanhando a gente na live, quem ainda não segue, não conhece o trabalho da Geise, clica aqui, pessoal. Aqui em cima, ó, já passa a seguir, manda uma mensagem para a Geise. Geise, preciso de ajuda. Como você pode me ajudar? Clicando aqui em cima, ó, é só seguir o Instagram dela. Tá bom? Minha amiga, muito obrigado, viu? Mais uma vez aí pela confiança. Vamos combinar outra live. Aquele projeto a gente vai sair. Vai Vamos sair. sim. A Agora eu gente tô mais tem muita tranquila, dá ajuda, pra gente ir conversar, tá com bom? certeza. Fica já valeu para a família, o Renato, a Tá bom. Bárbara, a família toda aí. Tá bom. Viu? Obrigada, tchau, Wendel. Tchau, pessoal. Até mais. Fica com o Jeová. Tchau, tchau. Tchau. Que legal, gente. Muito bom. Muito bom quando a gente faz uma live assim, que é uma aula, né? Aqui com a Geise. Essa, eu acho que é a terceira, quarta live que eu já fiz com a Geise.
e esse assunto é um assunto que realmente muita gente sofre, narcisistas, pessoas ali na família, né? Então, ou no relacionamento, mas o recado está dado. Você que precisa de alguma ajuda para enxergar alguns sinais de alguém narcisista na sua vida, converse com a Geise, agende sua sessão de terapia com ela. Ela atende de Brasil todo, de forma online, e ela pode te ajudar, tá bom? E com certeza, assim que terminar essa live, que vai ficar salva, daqui a 5 minutinhos, ela vai estar no feed. Você que entrou depois, você pode assistir na íntegra. E para você que assistiu todinha e quer encaminhar para alguém, daqui a 5 minutinhos, tá tanto no meu perfil como no perfil da Geise, tá bom? Um abraço e uma ótima semana pra gente. Fiquem com Jeová.